Eu apanhei também. Não nesse caso, mas pelo menos 2 vezes quando pequeno. Devo ter levado mais peças. Uma da mãe e outra do pai. Não tenho mágoa alguma deles para isso. Dos 2 episódios que lembro, penso que foram merecidos os corretivos. Com o pai foi uma noite, próximo das 8 às 9 da noite. Estávamos em uma turma em frente à casa brincando e fazendo bagunça. O pai me chamou algumas vezes para entrar e eu não obedeci. Então veio o senhor Chinelo e a ordem funcionou rapidinho. Com a mãe, lembro-me que estávamos almoçando e comecei a fazer birra, pois não queria comer uma comida que ela colocou no meu prato. Ela tirou a comida e continuei a birra. Ela pediu para que eu parasse e eu não obedecia. Nessa hora, o rabo do ferro teve que fazer sua função secundária, que era de educar, quando a palavra não dava jeito. Para quem não conhece, vou explicar. Tempos atrás, o ferro de passar roupas tinha um cabo elétrico que se desconectava e por isso era chamado de rabo do ferro. Quando era usado em função secundária, era doido. Vocês não têm ideia, muito eficaz. E ainda, haviam outros professores nessa época. O senhor Cinto e a dona Vara de Vime, todos muito eficientes. Hoje ainda falo. Quando não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. É assim que a vida, no dia a dia, também nos ensina. Depende de nós escolhermos. Bom, quando não estávamos na rua brincando à noite, ou era estudando ou vendo televisão. E tinha muitos programas de séries enlatados americanas, como eram chamadas. Lembro de algumas, por exemplo, tinha o Rin-Tin-Tin, Laredo, Guerra, Sombra e Água Fresca, A Feiticeira, Ciborgue, Ginny é um Gênio, Jornada nas Estrelas, Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço, Tarzan, Missão Impossível, O Incrível Hulk, etc. E os desenhos animados, então, eram um vício. Tom e Jerry, Pica-Pau, Família Buscapé, Lula Lelé, Bibo Pai e Bob Filho, Capitão Caverna, Corrida Maluca, Carangos e Motocas, É o Lobo, Falcão Azul e Bionicão, Feiticeira, Faceira, Formiga Atômica, Johnny Quest, Ligeirinho, Anda-Chuva. Dá para escrever um livro todos com esses desenhos e séries da minha época de criança, que adorava ficar a tarde toda vendo. Aula de manhã e desenho à tarde, mas só então meu irmão João voltar do exército. Ele tinha uma CG 125 azul e pouco antes das 15 horas, quando escutava a moto passando na Ponte Pêncil ali perto de casa, sabia que era hora de desligar a TV e ir fazer alguma coisa, senão o cascudo pegava. Trabalhar também fazia parte de nossa infância, tínhamos uma pequena roça, que a família plantava milho, feijão, batata doce, aipim e cana para as vaquinhas da mãe. Quase todos os dias tinha o que fazer, plantar, capinar, colher, plantar de novo. A hora do café era a melhor porque parávamos o serviço e também matávamos a fome. Sentava na enxada para não sentar no chão. O cardápio do café variava conforme o dia do mês. Próximo pagamento tinha café com bolinho de chuva, ou pão, ou bolo. Porém, no final, era café com farofa de banana. Muito bom também. Nosso serviço era cortar capim para as vacas, tratar o porco, prender as galinhas à noite para o gambá ou outro bicho não comer, cortar lenha, etc. Todos da família trabalhavam na roça e participavam dessa rotina. A mãe abençoada trabalhava mais do que de todos. Com certeza, ela ainda tinha o quintal, as vacas para cuidar e os afazeres de dona de casa. Até hoje não para, mesmo depois de 2 AVCs. Ainda faz com uma mão só. Bolo, pão, cavaquinho grosso e fino, sonho com recheio, fora as costuras, que continuam sendo seu passatempo. Voltando aos trabalhos, como o pai trabalhava fora, então no sábado fazia parte dele. Eu tinha umas galinhas e galos garnizé que ganhei do meu amigo Giovanni Pellegrin. Eles botavam um ovinho pequeno que a mãe cozinhava na água, no fogão, a lenha, que o pai sempre dizia que aquele fogão parecia fornalha da Siderúrgica Nacional, pois funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Haja lenha! Aos sábados, se carneava porco. No começo era triste ver a morte do bicho, mas depois já não se pensava mais nisso e o trabalho seguia. A lei da sobrevivência e a necessidade falam mais alto.
Acordávamos de madrugada, fervia água no tacho para pelar o porco. Essa água tinha que estar em uma temperatura certa. Não muito quente para não queimar o couro e nem muito fria, que dificultava a retirada dos pelos. Tinha que afiar as facas, deixar prontas canecas para pegar água quente, limpar a mesa para colocar as carnes, tripas no vinagre com sal e limão para depois fazer salame. Próximo ao meio-dia, o tacho já não tinha mais água. Já estava com pedaços de carne e gordura para fazer torresmo, e eu me divertia fazendo churrasquinho de carne de porco no fogo ao lado do tacho. Pegava 2 espetinhos feitos com raios de bicicleta e o cabo era de um pedaço de vassoura. Nós éramos ricos e não sabíamos. Era bem trabalhoso, mas a união da família e vizinhos era muito boa. Ao final do dia, separávamos sacolas ou panelas com pedaços de carne e salame que eram divididos com os nossos nonos e tios. E eles, quando carneavam, faziam o mesmo. Outra atividade que tínhamos como complemento da renda eram cercas de tela de arame. Principalmente nos dias de chuva era atividade da turma toda. O pai construiu a máquina para isso, tocada à mão. Para ter uma ideia, semelhante a uma máquina de fazer salame, girava-se uma manivela e o arame entrava por um lado, ia torcendo e saía pronto para entrelaçar em outras partes, produzida anteriormente. Pense que trabalho. Minhas irmãs e meu irmão fizeram muito isso. E eu. Mais atrapalhava do que ajudava. Lembro certa vez que eles estavam fazendo tela no local que chamávamos de casinha, como se fosse uma oficina. Entre a nossa casa e a garagem do Fusca, nós tínhamos aquele chuveiro grande, cromado, da marca Lorenzetti, e só de olhar para ele já dava choque. E eu não alcançava para tocar a temperatura. Usava o cabo de vassoura para não tomar choque. Eu costumava brincar de carrinho ao lado do banheiro, onde passava o fio de aterramento do chuveiro. Alguém estava no banho, não lembro quem. Sei que eu coloquei a mão no fio terra e levei o maior choque, fiquei grudado. Os que estavam na oficina começaram a gritar e correram para desligar a energia. Nesse instante, quem estava no banho desligou o chuveiro e me escapei de virar churrasquinho de Meneghel. Bom para ficar esperto, mas foi um susto. Em meio à escrita dessas linhas, com muita tristeza e angústia, registro a partida do meu pai. Mais precisamente na madrugada do dia 9 de fevereiro de 2021. O pai partiu para o Oriente Eterno, ao encontro do grande arquiteto do universo. Retomou a pátria espiritual. Nascida e criada aqui na cidade, viveu a infância e juventude entre linha espanhola e estação Cocal. Trabalhou na ferraria do nono João Meneghel, em mina de Florita, foi tratorista, ferraria dele e dos tios Jair e Nori, de mecânico na garagem da prefeitura até se aposentar. Na Imecal, Cerâmica Eliane, fazia parte do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas de Material Elétrico de Criciúma, a chamada STIMMME. Por volta dos anos 2000, fez parte da Associação dos Aposentados de Uruçanga e apresentava todos os sábados à tarde um programa na Rádio Marconi, junto com o Paulinho dos Aposentados. Veio à idade e sofreu 3 AVCs. Enfrentou isso com garra e determinação, fazia fisioterapia e não perdia o bom humor. Há alguns anos, foi diagnosticado com mieloma múltiplo. Continuou na luta, fazendo quimioterapia no Hospital São José em Criciúma. Foram 2 anos de tratamento, um desses com medicação importada que conseguimos na justiça. Essa medicação lhe deixou sem a doença por mais um ano, mas em setembro de 2020, quando acabou sendo internado novamente, foi verificado que o mieloma havia reaparecido. Uma doença que faz doer em todos os ossos do corpo e em estágio avançado, os ossos se quebram facilmente. O pai começou a sentir as dores uma semana antes de sua passagem. Então só podemos agradecer a Deus o tempo de convívio que tivemos com ele, os tempos de aprendizados e de cuidados, todos os filhos que se empenharam para ele, na medida do possível. Houve conforto e serenidade em seus últimos dias entre nós.
O pai tinha muitas qualidades e também seus defeitos, como todos nós temos. Guardo comigo os bons exemplos e as qualidades. Sinto apenas ter deixado de fazer uma coisa: não dizer quanto o amava e como era importante para nós. Não fomos criados para expressar algumas coisas com palavras, mas penso que melhor que isso foram as ações, e essas estou com a consciência tranquila, que sempre que possível fiz para provar meu melhor sentimento por ele. Agora temos a mãe para cuidar, expressar nossa gratidão em palavras, mas principalmente em ações. Obrigado, pai, obrigado, mãe, pela família, pelos momentos alegres, momentos de aprendizado, pelas lembranças, pela vida.